Agora sim. Pessoal, boa noite. Agora sim, vamos lá. Pessoal, eu estou riscando a tela, vocês estão vendo? Boa noite, pessoal. Tranquilo, da minha parte, sim. Então, beleza. Estamos sim. Pessoal, então, na semana passada, a gente viu um pouquinho o que seria fenômeno de transporte, como é que a gente usa, como é que a gente vivencia essa parte aí. E fenômeno de transporte, basicamente, pessoal, é a gente entender o que acontece, o que passa, tá, com os fluidos, tá? E além disso, essa primeira parte, fenômeno de transporte, a gente vai ver os fluidos, tá? Que seriam líquidos, tá? A gente vai pensar em fluidos líquidos, fluidos que apresentam uma viscosidade, mas que eles estão catalogados na parte fluidos, tá? E depois a gente vai pular para a parte energia. Na parte energia, a gente vai analisar um pouquinho o transporte de energia, como é que se dá essa energia, os cálculos dessas energias. Quando a gente fala energia, a gente está falando de calor, tá? Que seria a transferência de calor. E a primeira parte, que seria a transferência de massa. Então, nessa primeira parte, a gente vai encostar um pouco e analisar um pouquinho essa parte mecânica dos fluidos, tá? Como é que essa mecânica dos fluidos acontece, como é que a gente se encaixa nesse mundo todo e para que no final das contas isso serve para a gente, tá? Então, basicamente, a gente precisa conhecer os estados desses fluidos, a gente precisa entender como é que esses fluidos estão se locomovendo, como é que esses fluidos conseguem estar e quais seriam as características desses fluidos, tá? Então, partindo dessas ideias, dessas hipóteses, desses conceitos, tá? A gente começa, a gente precisa entrar nessa parte aqui, que seria a parte da definição da viscosidade, tá? Que seria a viscosidade. A viscosidade nada mais e nada menos seria a resistência, tá? Que um fluido iria apresentar em função de uma força que esteja sendo aplicada. Essa, essa resistência, tá, ao atrito está em função de quê? De uma força, tá? E isso está em função dos componentes ou da composição do meu elemento como um todo. Quando a gente pensa em água, a composição da água é hidrogênio e oxigênio, certo? Quando a gente pensa em água pura, ou em simplesmente água mesmo. Então, a água pura simplesmente vai ter a H2O, e a água normal, ela tem alguns componentes, alguns sais, entre outros elementos, mas pensem comigo só na água. E agora a gente pensa num outro elemento, por exemplo, o mel, que tem o mel ainda é um fluido, só que ele é extremamente viscoso. Por que essa viscosidade? Por que aumenta essa viscosidade do meu elemento? Esse aumento da viscosidade está em função dos meus elementos, dos meus parâmetros, daquilo que está compondo meu produto, certo? Então, para a gente conseguir, a gente, quando fala a gente, vocês que consigam projetar, que vocês consigam estimar um projeto, vocês precisam saber essas propriedades intrínsecas desses produtos. Para quê? Para que assim vocês consigam projetar tanto a tubulação, perdas de energia, ganhos de energia, e assim vocês conseguem, no final, que esses elementos, nesse caso o produto, cheguem em umas condições ideais, e além disso que esse processo seja eficiente, que significa que o processo seja eficiente, que seu processo seja o mais barato possível, atingindo os padrões estabelecidos ou aquilo que se está solicitando. Então, no caso, por exemplo, de leite, vamos pensar de leite, transporte de leite, certo? Você precisa levar seu leite de um ponto A a um ponto B. Então, você precisa de uma bomba. Como é que essa bomba vai estar? Qual que vai ser o trabalho que a bomba precisa para locomover esse fluido? Mas esse fluido vai ter umas condições, tá?
Então, pensem comigo, quando a gente fala só de leite, a gente pensa que é um fluido newtoniano, tá? Porque é muito similar à água. Agora, pensem comigo que vocês vão levar um outro elemento. Pessoal, só um pouquinho aqui, que acho que é um colega de vocês que está me ligando. Só um minuto. Só um minuto. Alô? Alô? Sim? Quem quer? Alô? Boa noite. De onde? Desculpa. Alô? Fala com o Jair, moço, eu estou trabalhando agora, não consigo, estou dando aula, não consigo atender a senhora agora. Se a senhora puder ligar depois, por favor. Obrigado. Senhora também. Pessoal, desculpa, achei que eu fosse um aluno de vocês. É um colega de vocês, tá bom? Desculpa. Então vamos lá. Me perdi. Tá, do leite e do mel. Agora, por exemplo, pensem comigo que a gente precisa transportar, tá? A gente precisa transportar um fluido, mas esse fluido apresenta concentrações de solutos maiores. Então, agora pensem comigo, a gente já vai transportar mel. Quando a gente pensa nesse mel que a gente vai transportar, tá? Que a gente precisaria? Pensem comigo, vocês precisariam que a bomba faça um trabalho maior para que assim vocês consigam deslocar, certo? O seu fluido de um ponto A um ponto B, tá? Quando vocês fazem isso, o que acontece? Quando vocês conseguem fazer isso, seu trabalho vai ser maior. Por quê? Porque a viscosidade do seu fluido é maior. Como a viscosidade é maior, tá? Ela apresenta uma resistência ao atrito. Você precisa aplicar uma força maior para que vocês consigam fazer essa locomoção. Como é que a gente analisa isso? Como é que a gente pode ver isso a partir desses elementos aqui, pessoal? Tá? Quando a gente tem um diagrama, tá? Da deformação e da tensão, tá? Que a gente estaria aplicando, que seria a tensão, como vocês já sabem, seria a força por unidade de área, tá? Então, o que significa isso? Como a gente analisa isso? Então, vejam comigo. Quando a gente trabalha com fluidos newtonianos, certo? Quando a gente aplica uma força, certo? Uma força, ou a gente aplica uma deformação nele, a gente vai ter, certo? Uma força que está sendo aplicada que é muito menor, certo? Ou seja, com simplesmente você aplicar uma força, uma pouca força, uma força menor, vocês conseguem deslocar esse material. Agora pensem comigo, se vocês estão tentando locomover, deslocar um fluido, por exemplo, um mel, que seria um fluido um pouco mais difícil de vocês locomover, seria um fluido pseudoplástico. O que significa isso? Significa que você começa ou precisa aplicar uma força, você precisa aplicar uma força, certo? E você vai aplicando até que você consegue romper, tá? Você consegue romper esse estado inicial do seu material. O que significa isso? Significa que você precisa aplicar uma força maior para você deslocar seu material. Só que assim, uma vez que ele já está no processo de locomoção, ele vai se movimentar devido a quê? A uma força inércia, certo? Beleza? Até aí fica bem mais tranquilo a gente conseguir entender esses elementos. E aí, eu só peço para vocês tentarem lembrar o que a gente trabalhou semana passada, que a gente tem, por exemplo, umas placas, tá? Quando a gente trabalha com essas placas, ou a gente tem umas placas, a gente estaria trabalhando com o quê? Ou a gente estaria com o quê? Estaria basicamente pensando no seguinte: temos, vamos trabalhar de novo com nosso mel, tá? O que significa isso? Nessa região aqui, certo? Perto das minhas placas, eu vou ter o quê? O maior atrito, tá? O maior atrito do meu elemento. Isso por que acontece? Porque eu tenho maior atrito aqui.
devido às características de alta viscosidade do meu material. Ou seja, meu material ele vai conseguir se locomover, certo? Com uma velocidade constante perto do centro. Agora, quando eu analiso perto das minhas placas ou das paredes, eu vejo que essa velocidade é menor, certo? Então, a viscosidade aumenta nesses pontos. A viscosidade do meu material, certo? Está em função desse elemento aí. E o atrito é maior. Desculpa, não é a viscosidade, é o atrito, tá? O atrito na superfície das minhas placas é maior. Por isso, o deslocamento nessa região aqui apresenta uma tendência a zero, tá? E o maior deslocamento acontece no centro, quando a gente trabalha em uma tubulação, certo? Agora, por exemplo, nesse caso aqui, que estamos vendo, temos uma placa que está em constante movimento, certo? Essa placa na superfície, como ela está se locomovendo, vejam comigo, até conseguir atingir esse nível inferior, tá? Você consegue ver que há uma queda expressiva na velocidade e o deslocamento do fluido. E isso está em função da viscosidade, tá bom? Então veja comigo que a gente consegue enxergar, a gente consegue ver, tá? Um ângulo de deslocamento. Então esse ângulo de deslocamento vai permitir que a gente consiga calcular, tá? Seja a velocidade de deslocamento, seja a força, e isso aqui está diretamente ligado a quê? A resistência dos materiais. Esses elementos que a gente já trabalhou, que vocês já trabalharam, então resistência aos materiais é aplicado aqui, tá? Para quê? Para a gente calcular as forças. Isso a gente viu nas primeiras aulas de resistência aos materiais, certo? Legal. Então, ficou claro o fluido newtoniano, que basicamente seria uma água, certo? Seria um fluido mais líquido, água, leite, esses fluidos, refrigerante, que simplesmente com fazer uma pequena força, eles vão se locomover. Agora, os fluidos pseudoplásticos, né? São aqueles fluidos que apresentam uma viscosidade maior e eles mudam, tá? Essa viscosidade muda em função de algumas variáveis, tá? E depois vamos ter o plástico de Bingham, tá? Que seria considerar um fluido sim, tá? Só que quando você vê ele, ele tem assim, ele tem uma aparência de um sólido, tá? Só que ele é um fluido, tá? Você precisa aplicar uma força extremamente alta, tá? Uma tensão extremamente alta para que você consiga locomover, tá? Ou deslocar esse fluido, tá? Eu acho que vocês já viram, tá? Esse fluido que você consiga caminhar em cima dele, tá? Você consegue caminhar em cima dele só se você caminha muito rápido, tá? Porque você não consegue romper essa tensão que há nele. Agora, se você fica nesse fluido, você vai ser absorvido, entre aspas, pelo fluido, tá bom? Chama-se fluido ou plástico de Bingham, tá bom? Então, a gente precisa, sim, aplicar uma força maior, tá? Uma força por unidade de área maior, para a gente conseguir deslocar ou tirar ele do estado de repouso, certo? Ficou claro essa parte aí? Alguma dúvida até aqui? Alô? Não, tranquilo. Professor, só uma pergunta. Quanto à velocidade aí do fluido que ele corre, né, no exemplo citado em cima aí, fala que na parte inferior ele é mais vagaroso, né? Mais rápido que a parte de cima, é isso? Ele, quando põe a bomba, não Aqui, é por igual? calma. Aqui, nessa região aqui, É, no centro, né? A maior velocidade é no no centro, certo? centro, É tá, no no centro. centro, É no não centro. no final. É. Tanto a parte de cima como de baixo, ela tem uma pressão diferenciada, não é isso? Por exemplo, se o centro tem uma pressão, a parte de cima e de baixo é a mesma? Não.
Ou sim? Não, Por causa do assim. atrito nas paredes, por exemplo. Tem atrito nas bordas internas, certo? Ah, certo. A vagorosidade entre a parte superior e inferior é a mesma ou tem diferença? Quando você aplicar uma, assim, quando a gente, vamos lá, para que você consiga entender. Quando a gente trabalha com uma bomba e a gente trabalha num circuito, tá? É, quando a gente trabalha em ciclos, vamos pensar em ciclos melhor, e a gente trabalha em ciclos, a gente tem esses elementos que acontece o seguinte, ó. Quando a gente trabalha em uma tubulação fechada, tá? E a gente está trabalhando com pressões muito altas, basicamente, a pressão que está sendo transmitida no centro vai ser a mesma pressão que está sendo transmitida nessa parte perto das placas. Só que para que isso aconteça, a gente vai entrar num outro ponto que se chamam fluidos compressíveis e incompressíveis, tá? Para a gente ver se realmente isso se aplica ou não, tá bom? Então, qual que é o ponto, qual que é o intuito? Pense comigo que você simplesmente vai aplicar uma pressão mínima, você simplesmente vai locomover seu fluido, tá? E você está trabalhando com mel, tá? Pense num fluido extremamente viscoso, que seria o mel, tá? Ele aqui, ele tem uma aderência, tá? Ele tem uma aderência muito alta. Então, essa aderência nessa região aqui, essa aderência perto das paredes do seu material, do nosso material, é maior, tá? As aderências aqui são maiores. Enquanto que aqui, pense comigo, a gente tem uma quantidade de partículas maior, ou maiores, na verdade, né? Uma quantidade de partículas aqui maiores, são maiores, e a partir daqui a gente consegue ver, estimar, de que toda essa região aqui, tá? Essa região aqui vai apresentar um deslocamento nesse sentido. Um deslocamento nesse sentido. Um deslocamento nesse sentido aqui. Um deslocamento nesse sentido. Deixa eu pôr aqui. Um deslocamento nesse sentido, assim, ó. Se você, perto da sua parede, tá? Da sua parede, a velocidade de deslocamento é menor. Enquanto que no centro da sua tubulação, você tem um deslocamento maior. Por quê? Pensa comigo, a tubulação ela é fixa, certo? Ela não está se locomovendo, você está transportando seu material, certo? O material apresenta uma viscosidade elevada. Quando ele apresenta uma viscosidade elevada, ele apresenta uma aderência maior. Em função dessa aderência maior, eles vão apresentar uma tendência à fixação nas paredes das tubulações. Quando isso acontece, a velocidade de deslocamento nessa região apresenta uma tendência a zero, tá? A tendência de locomoção é zero. Agora, a maior tendência de locomoção está no centro da sua tubulação, certo? Ficou claro ou ficou confuso? Não, não, professor, ficou claro sim. Tranquilo, Agora, valeu, quando a obrigado. gente pensa, agora quando a gente pensa, por exemplo, em umas placas, tá? Depois, vocês vão ver bombas, tá? Quando a gente trabalha com bombas, não sei se vocês já viram nisso, talvez uma termodinâmica, vocês vão ver que há um espaço, na verdade, a bomba, ela tem umas pás, tá? Mas ela tem um círculo, tá? Que ele está se locomovendo, que ele está girando, e ele gera um vácuo e ele consegue absorver, mas ainda consegue gerar uma pressão no seu fluido, tá? Quando a gente analisa isso, a gente consegue imaginar que isso aqui seria uma parte, uma bomba. Você imagina aqui, tá? Essa parte estaria se locomovendo, estaria deslocando o meu fluido, tá? E a maior velocidade está nessa região aqui, tá? Perto da placa que está em locomoção. Agora, perto da placa que não está em locomoção, certo? Que seria o espaço, uma parte móvel, a outra parte é fixa. A parte móvel, tá? Ela vai apresentar a maior velocidade de deslocamento, certo? Ou seja, que eu consigo gerar
primeiro, um vácuo nessa região aqui, certo? Eu consigo puxar meu fluido, ele vai se locomover nesse sentido aqui, tá? Com uma tendência a zero nessa região aqui e uma maior taxa de cisalhamento do meu fluido nessa região aqui, tá? O que significa isso? O que significa isso no final das contas? Que eu preciso aplicar uma tensão de cisalhamento, uma tensão de cisalhamento, que seria uma força por unidade de área, tá? No meu fluido para conseguir deslocar ele. Mas a velocidade de rotação do meu elemento vai ser tão alta que eu consigo ainda puxar um elemento, porque estou criando um vácuo e estou aplicando uma pressão no fluido que está passando, tá? Através do meu elemento, e assim eu consigo deslocar molecularmente, tá? Meu elemento, e eu consigo aplicar uma força, eu estou aplicando uma energia no meu material, tá? Então, essa energia, se a gente for analisar todas as variáveis, a gente conseguiria ver que a gente aqui está gerando calor, tá? A gente está imprimindo um pouco de calor no nosso material. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com água 25, talvez essa água aqui vai sair um pouco mais quente, tá? Dependendo da velocidade, rotação, tamanho da bomba, entre outros elementos. Mas às vezes esse diferencial é tão pequeno, esse delta é tão pequeno, que a gente nem precisa levar em consideração, só para elementos muito específicos ou de alto grau analítico, tá? Aí sim a gente faria a luz desses elementos, que a gente estaria pensando em pelo menos 2 ou 3 graus, tá? Então não é uma coisa muito relevante quando a gente está trabalhando, pensa comigo, mel a 18 e ela vai sair tipo a 19, 20, tá? Então a gente sabe que a temperatura ambiente ela está em torno de 18 a 24, 25 graus, tá? Então a gente não teria esse problema quando a gente trabalha com esse tipo de fluidos. Isso também é aplicado muito no transporte de petróleo, tá? No transporte de petróleo, vocês sabem que o petróleo ele apresenta uma viscosidade elevadíssima, então as tubulações e tudo mais precisam ter umas características específicas para fazer essa locomoção do produto, tá bom? Ficou claro até aqui? Tranquilo. Beleza. Alguma outra pergunta? Dúvidas? Até aí, por enquanto, tá beleza. Relaxa que vai melhorar. Vai melhorar. Beleza? Então tá, vamos lá. Ficando claro essa parte aqui, a gente entra, tá? Para conhecer alguns elementos, tá? Da minha viscosidade e como é que ela tem ou apresenta um comportamento. Então, basicamente, as viscosidades, tá? As viscosidades apresentam uma tendência a diminuir em função da temperatura. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Oi? Dependendo do líquido, ele vai ficando mais pastoso, mais vagaroso, professor? Não, o Carlos Ou falou, seja, Carlos, eu não... mais sólido, vamos dizer assim? Não, Carlos, eu não te ouvi. Não O dá para exemplo, por escutar. exemplo, o mel, né, citado exemplo, né, quanto mais calor, mais flui com mais rapidez, com menos calor vai saindo mais vagarosamente. E o que significa isso? Ô, Carlos, não deu para escutar você. É o Reinaldo, aumento de temperatura para aumento e baixa temperatura? Como é que é? Uma temperatura mais alta ou mais baixa, ele se locomove Sim, mais não, rápido mas ou o que menos? acontece com a viscosidade? Eu sei, Reinaldo, o que você está falando, mas acho que o Carlos também abriu o microfone, só que não deu para escutar, está muito baixo.
Oi? Não, não dá para escutar. Se quiser escrever ou alguma coisa assim. Acho que o chat agora a gente funciona. Eu acho. Deixa eu colocar Pra aqui. mim não tá habilitado o chat. Para Carlos está aqui. Eu não entendi a pergunta. Ah, tá habilitado assim, ó, molecão. Deixa eu O mostrar meu não aqui. tá não, só para os Aqui, membros. ó. O Aqui, meu ó. também não. Nossa, o Carlos está falando aqui, ó. Ah, Escreva aí sim. de novo, Carlos. Chegou aí para vocês? Chegou, pelo amor de Deus. Aqui pra mim não, Raiber. Eu tô visualizando aí, mas para mim também não tem não, chat não. Eu também visualizei, mas não estou conseguindo escrever, não. Não, pra mim também não. Ué, porque o Carlos consegue. Aqui, ó, nessa parte de ocultar a conversa aqui, não aparece mostrar conversa, ocultar conversa. Não aparece aqui? Não, Aqui, ó. aí tá inativo. Pra nós tá inativo. Apenas para os membros da equipe. É que a gente tá como convidado, né, Raiber? Não tá como. Você entrou pelo link? Deixa eu ver Não, uma entra coisa. aqui pelo AVA. Você entrou pelo Ava, então você faz parte da equipe. Até pelo Ava também tá como convidado pra mim aqui. Que estranho. Eu Porque também assim, consegui acessar pelo AVA, professor. Demorou um pouco, mas eu consegui entrar meio atrasado aí, mas pelo AVA. porque aqui, ó, aqui eu consigo ver as pessoas, ó, temos 29 pessoas, e vocês fazem parte dessa equipe, isso que eu não sei como ver vocês, mas vocês estão O senhor aqui. falou que tem 29 pessoas no grupo agora? É isso? Não, a equipe são 29, tipo, 29 pessoas têm que fazer a disciplina, Ah, tá? perfeito. Né, porque para mim aqui Ah, na são verdade 11 são 30, participantes né? agora. Não, são 30. Alexandre e 29 outras pessoas da equipe, tá? Então, são 30 pessoas que têm que fazer a disciplina. Como que eu consigo ver vocês? Eu não sei, mas sei que vocês fazem parte da equipe. E as pessoas da equipe conseguem mexer aqui, conseguem mandar chat que nem o Carlos, aqui, ó. Vocês estão pelo Teams mesmo ou vocês estão pela Eu, web? eu tô pelo AVA também. Não, Eu não, tô, não. eu tô pelo Pela, Teams, mas Eu tô pelo pelo AVA. app. estão pelo aplicativo, né? Do Teams. No Estranho para notebook. vocês conseguirem sair. Depois eu pergunto isso. Depois eu Então, eu ver. tô pelo Ava, e aí quando eu entrei pelo Ava, entrou direto. Não precisei nem de link, de nada, de fazer nada. Já estava cadastrado e já caí na aula direto. Então, esse é o ponto. Tipo, a parte do Gravado, AVA é entendeu? isso. A Então, parte do, aí fica cadastrado, né? vocês já estão casados, vocês já são parte da equipe. Tipo, Antônio já é parte da equipe. Todos vocês que entram pelo AVA e já caem na aula são parte da equipe. Que estranho. Depois eu pergunto isso, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem. Carlos pergunta, para fazer a pergunta de novo, tá? Repete a pergunta. O que acontece com a viscosidade? O que acontece com a viscosidade, tá, do meu material em função da temperatura? O que acontece com essa viscosidade? O que acontece? Qual é o comportamento da minha viscosidade em função da temperatura e da pressão? O que acontece com ela? O que vocês acham? O que vocês veem aqui no gráfico? O que vocês estão vendo? O Raiber, o primeiro gráfico, ele tá me mostrando o quê? Não a diferença do que o ar tá em cima, a água tá embaixo. A diferença dele é essa,
Mas assim, eu não entendi bem o gráfico. Eu interpretei, mas não entendi a mensagem que ele quer me falar. Tem diferença de um outro, portanto, tem as mesmas escalas, tanto no em X quanto no em Y. Uma viscosidade que tem em pé, a outra é o grau da temperatura. Ele faz um comparativo, assim, em relação um ao outro, se um está mais quente, o outro está mais frio, ou o outro tem pressão e o outro gráfico tem menos. É nesse sentido a minha pergunta. Você está me perguntando, acho que você está me respondendo. Seria que as moléculas têm uma temperatura maior, professor? Mais energia nas moléculas da temperatura por ser maior? Por aí. Carlos, ué, você tirou a resposta? Errou mesmo. E quando a gente coloca energia no nosso sistema, quando a gente aumenta a nossa temperatura, tá? Que acontece molecularmente, você está imprimindo energia, tá? Você está colocando energia no seu sistema. Quando você coloca energia no seu sistema, o que acontece? O que acontece com as moléculas? O que acontece com os fluidos? O que acontece com eles? O que acontece? Molecularmente falando, o que acontece? Eles começam a se movimentar Por quê? por causa do nível da agitação deles. Daqui? Por causa da temperatura? Então, isso, mas por quê? Por que que isso acontece? O que acontece que há por aí? A água se expande e o ar se contrai. Não, a água se expande sim, o ar não se contrai. Quando a gente aplica, por favor, lembrem disso, quando a gente coloca energia num sistema, as nossas moléculas começam um processo de vibração. Lembrem do exemplo que a gente deu na semana passada, tá? Que acontece com o elemento, começa a vibrar, tá? Começa a vibrar os elementos mais voláteis, tá? Eles começam a fazer o quê? Os mais quentes começam a ir para cima, que seria nesse caso a água, tá? Nesse processo, nesse caminho, ele faz uma transferência de calor e ele retorna de novo. Há um retorno por onde? Pelas paredes da panela, nesse caso, o exemplo da aula passada, ou pelo centro. Ele retorna pelo centro. Por que pelo centro? Porque o ponto mais frio é o último ponto, tá? É o último ponto a se esquentar, tá? Por isso, quando você faz um bolo, e ele está lá no forno, você coloca e enfia lá, ou espeta ele lá no centro, porque é o ponto mais frio, é o ponto mais difícil de ser atingido, tá? Porque precisa passar por toda a massa até chegar no centro. Quando você faz um processamento de embutidos, tá? Daqueles presuntos, entre outros elementos industrializados e processados, você analisa eles com a temperatura em função do centro do seu elemento. Quando a gente trabalha com cilindros, a gente analisa o centro do cilindro, tá? Aliás, qualquer elemento, seja quadrado, seja um cubo, seja um cilindro, a gente sempre vai analisar o centro do nosso material. Se você está transportando, se você está fazendo transferência de um fluido a uma temperatura específica, essa temperatura, por exemplo, você precisa que se o leite, por exemplo, esteja a 72 graus Celsius, você precisa que o centro da tubulação, tá, no transporte do leite esteja a essa temperatura, tá bom? Então, a gente precisa analisar esses elementos e o que acontece quando eu começo a imprimir, a colocar energia com o aumento da temperatura. As minhas moléculas começam a vibrar e elas começam a se expandir. Quando há uma expansão dos elementos, a viscosidade apresenta uma tendência à queda, tá? Então, temos dois tipos de viscosidades
que seria uma viscosidade absoluta, e uma viscosidade cinemática, tá? Vejam que nos dois casos, a água tende a perder um pouco dessa viscosidade, mesmo ela sendo um fluido newtoniano, tá? De novo, o que seria um fluido newtoniano? Aquele que tem uma reação imediata quando você aplica uma força, tá? Quando você aplica uma força por unidade de área, ele vai se locomover, tá? Então, nessa locomoção, tá? A gente vê que mesmo aumentando a temperatura, ela tende a ter uma queda nessa viscosidade, tá? No ar, galera, no ar, o que acontece? As moléculas ficam tão excitadas e afastadas uma da outra, que ainda a gente consegue ver o quê? Que basicamente não há uma mudança expressiva, não há uma mudança expressiva. Agora, esses dois mudam, tá? Essas duas viscosidades mudam, e a gente vai ver um pouco mais para frente, quando a gente trabalha com fluidos compressíveis e incompressíveis. O que significa isso? Pensem comigo, quando você tem um ventilador, tá? Um ventilador ligado, o que você está fazendo? As pás, elas têm uma certa inclinação para quê? Para que você consiga locomover o seu fluido. Só que quando você consegue locomover seu fluido, você está gerando uma pressão. Só que quando a gente tem, por exemplo, um quarto, tá? E você simplesmente tem um ventilador para locomover o fluido, nesse caso o ar que está aí dentro, esse fluido não está sendo comprimido. Ele não está num processo de compressão, porque a pressão que está sendo aplicada não é tão alta para a gente conseguir, certo? Gerar uma pressão e aumentar essa pressão no local. Então, nesse caso, esse ar seria um fluido incompressível. Agora, quando a gente aumenta a nossa pressão em torno de 600 quilopascais, a gente sim está entrando no mesmo ar que está nos dois elementos de fluido compressível e incompressível, ele aí já está na área de um fluido compressível, porque ele está sendo comprimido a uma pressão específica. Então, o volume dessa quantidade de ar é menor, certo? Por quê? Pensem comigo, eu tenho 1 metro cúbico de ar, tá? Eu tenho 1 metro cúbico de ar. 1 metro cúbico de ar, escutem, bem, 1 metro cúbico de ar sempre vai ser 1 metro cúbico, sim ou não? Agora, qual que é a diferença que ele esteja totalmente disperso no ambiente ou que ele esteja comprimido, tá? Numa recipiente, por exemplo. Então, nos dois, eu vou ter 1 metro cúbico, tá bom? Nos dois, a gente vai ter 1 metro cúbico. Qual que é a diferença? O espaço que ele está utilizando para isso. Sim ou não? Ficou claro? Sim. Então, beleza. A partir daí, pessoal, a partir daí, a gente tem esses elementos que a gente precisa começar a entender, tá bom? Então, beleza, a gente já tem esses elementos, a gente consegue ter essa parte de fluidos, tá? Fluido compressível, não compressível. E a gente começa a analisar esses elementos, tá bom? Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho uma, Rádio. Você tem uma, Conrado? Fala. Sim, senhor. Essa explicação que você disse aí, o nível de vibração ou excitação das moléculas, eu posso associar que é aquela teoria da movimentação de elétrons por suas órbitas camadas. Oi? Entendeu? Não. Tá. De novo, devagarinho, vai. Tá. Você perguntou qual que é a diferença de um gráfico ao outro, certo? Sim. Daí você disse assim,
que as moléculas, elas se movimentam, elas vibram. Por conta disso, elas conseguem se deslocar, correto? Ah, me enrolei. Vai, você consegue. Tá. Como que eu posso falar? Essa explicação que você deu do gráfico agora há pouco, eu posso associar ela àquele conceito que a movimentação, tipo assim, associar, na verdade, a movimentação de elétrons, que assim, que eu acho que isso daí é de eletromagnetismo. É o conceito bem básico, quando a gente começa a matéria. Eu tenho um elétron e ele tem várias camadas. Então, conforme tem um fluxo maior de elétrons, eles começam a saltar de uma camada a outra. Eu posso associar essa... Sim. Quando a gente aplica temperatura, quando a gente aplica uma temperatura nos elementos, tá? A gente basicamente está colocando eles para vibrar, tá? Quando a gente colocar eles para vibrar, o que significa isso? Significa que eu consigo aplicar uma vibração tal que eu consiga deslocar elétrons de um elemento ao outro. Só que o ponto é quando a gente pensa em uma quantidade de elétrons tal que essa quantidade gera ou estaria em função de um deslocamento eletrônico para uma corrente. Aí um elemento totalmente diferente, tá? Agora, quando a gente pensa em energia, por exemplo, calor, tá? Essas vibrações, tá? Dos elementos que eles conseguem passar de uma molécula para outra, tá? Estariam em função de quê? De que quando uma molécula vibra, tipo, vibra uma da outra, tá? Elas começam a se expandir, elas começam a ficar afastadas uma da outra. Quando se afasta uma da outra, então a viscosidade diminui. Por quê? Porque uma molécula está longe da outra. Então é mais fácil eu aplicar uma força, certo? E deslocar uma molécula, depois deslocar a outra, que tentar deslocar as duas juntas. Por quê? As duas juntas, certo? Eu vou precisar de uma força maior. Primeiro, a molécula é maior, tá? A minha molécula seria maior e eu precisaria de uma força maior para deslocar elas. Agora, quando elas estão separadas, eu vou precisar de forças menores, precisamente pelo tamanho. Só que isso seria um exemplo, tipo, bem grosseiro para você conseguir entender, tá? Bem didático para vocês conseguirem entender essa parte do deslocamento molecular, tá? Agora, como é que eu aplico essa força, tá? Então, essa força que eu aplico seria, por exemplo, empurrar uma molécula, consigo empurrar essa molécula, tá? Elas estão separadas. Essa molécula vai empurrar a outra, vai empurrar a outra, vai empurrar a outra. Só que essa parte de empurrar as moléculas, tá? E aplicar energia, essa energia, tá? Vai essa energia que está no centro dessas moléculas, tá? Não vai permitir que elas se unam de novo, que nesse caso seria o calor, tá? Não permitiria que elas se unam de novo, porque há uma energia que não permite isso, tá? Mas quando estou empurrando todas as moléculas, eu consigo esse deslocamento, tá? Deu para entender ou não? Deu sim, Raiva. Beleza. Pessoal, mais alguma outra dúvida? Dúvidas. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente chega, tá? A partir disso, a gente analisa, a gente vê que todo o nosso material, todos os nossos materiais, todos os nossos elementos, todos os nossos fluidos. E se vocês parassem para pensar só um minuto, pensem um pouquinho de todas as disciplinas que vocês já tiveram, tudo aquilo que vocês já analisaram, vocês vão ver que tudo apresenta algum tipo de comportamento similar e esse deslocamento de energia, tá? Esses ganhos ou essas perdas de energia. Então, a partir daí, a gente começa a pensar, beleza? Ou seja, que eu preciso entender esses elementos, eu preciso entender como
é que eu vou movimentar os meus fluidos, tá? Beleza? Como é que eu consigo fazer isso? Por exemplo, eu ser contratado numa usina, tá? Na usina, você é contratado, um de vocês é contratado para a parte de manejo da caldeira, tá? Beleza. Outro de vocês para a parte de a torre de destilação. E um outro de vocês para o rejeito que está saindo da torre de destilação, tá? Temos três elementos totalmente diferentes, tá? Três fluidos totalmente diferentes. Na torre de destilação, a gente vai ter dois elementos. Um fluido, certo? Nesse caso seria o álcool, tá? Perdão. O álcool, tá? Que ele apresenta uma viscosidade, umas características específicas. No fundo da minha torre de destilação, tá? Eu vou ter vinhas, tá? Seria basicamente isso que eu vou ter. E da minha caldeira, eu tenho na verdade, três entradas de fluidos, tá? Um fluido, que seria água, a uma pressão e temperatura específica. Eu vou ter vapor superaquecido a uma temperatura e pressão específica. E eu vou ter combustível que eu preciso queimar, tá? Seja gás ou seja um fluido líquido. Para quê? Para essa energia do meu combustível ser transmitida para meu vapor superaquecido. Sim ou não? Então, temos três fluidos na caldeira, na torre temos dois e temos três operários. Beleza? Como a gente faz isso? Qual seria o ponto? Como é que vocês conseguiriam analisar esses elementos? Então, a gente entra num ponto que seria descrever e classificar a partir da mecânica dos fluidos esses nossos elementos. E como a gente faria isso? Basicamente, estaríamos trabalhando com dois tipos de fluidos, tá? Um fluido viscoso e um fluido não viscoso. Quando a gente tem no rejeito da nossa torre de destilação, tá? Ele é um fluido viscoso, certo? Ele é um fluido viscoso, muito mais quando ele já está frio. Então, é um fluido que apresenta uma viscosidade alta. Ele é usado para outros elementos, sim. Quando ele sai a uma temperatura específica, ele tem uma viscosidade e assim que a minha temperatura cai, a minha viscosidade aumenta ou diminui? A minha viscosidade aumenta ou diminui? Aumenta. É isso aí. É isso aí, Carlos. A minha viscosidade aumenta, ou seja, que eu tenho uma correlação negativa entre a minha temperatura e a minha viscosidade, certo? Se a minha viscosidade aumenta em função desse elemento, eu posso pensar que a minha temperatura está diminuindo devido a essa correlação negativa, certo? Quando eu tenho um fluido não viscoso, como é o caso, por exemplo, do combustível que eu estou usando lá, pense em combustível próprio álcool, pense em combustível algum gás, tá? Pense em combustível algum desses elementos e não pensem, por exemplo, numa celulose, uma madeira, outros elementos assim. Pense no combustível gasoso, tá? E eu vou ter água, tá? Essa água, para ser usada na caldeira, vocês sabem que tem que ser uma água com umas propriedades específicas, não pode ser água dura, não pode ser água com altas concentrações de sais ou altas concentrações de solutos, precisamente para quê? Para a gente conseguir preservar a nossa caldeira, as nossas tubulações, se a gente evite ter encrustamentos lá dentro, ou formação de algum tipo de costra. Tá? Beleza, a gente tem esses elementos e vamos ter lá do destilado, a gente vai ter nosso álcool, que também está encaixado como um fluido não viscoso.
a gente já consegue ver esses elementos. Então, pensem comigo, se eu tenho álcool, se eu estou produzindo álcool, tá? O álcool, nesse caso, seria um fluido compressível ou incompressível. Em qual deles ele se encaixaria? Ele se encaixaria em um fluido incompressível, tá? Nesse caso, porque eu simplesmente estou tomando ele de lá, nesse mesmo processo, estou pegando ele e estou levando ele para o tanque de armazenamento. Não me incomoda em comprimir ele. Agora, por exemplo, se você está usando um álcool para produzir ou montar um produto diferente, e esse produto vai estar num spray, por exemplo, aí ele está comprimido. Só que, nesse caso, esse álcool também tem uma parte de gás, só que esse gás está comprimido. Então, veja bem que um fluido pode sim estar, ou pode se comportar, dependendo do momento e do processo, uma parte compressível ou incompressível, certo? Ficou claro até aqui ou está confuso? Não, tranquilo. Beleza. Então, o que significa isso? A gente tem essa parte incompressível. Agora, nesse mesmo fluido não viscoso, esse fluido não viscoso, certo? Que a gente estava chamando de combustível, certo? Que era um gás, que a gente, vamos pensar num gás, tá? Vamos pensar em, sei lá, metano, tá? Vamos pensar em metano, que seria um combustível gasoso que a gente vai usar para quê? Para que o poder calorífico do metano eu consiga transmiti-lo para quê? Para a minha água. Só que em função do que está acontecendo na minha caldeira, tá? Em função da pressão inicial da água como está entrando nela, eu consigo ainda transmitir essa mesma pressão. Por quê? Devido ao ciclo que eu esteja usando. Termodinamicamente, a gente poderia estar pensando em dois tipos de ciclos, só que industrialmente a gente usa um ciclo, que seria o ciclo Rankine. O pessoal que está tendo geração de vapor consegue ou está um pouco mais familiarizado com isso. O pessoal que está vendo termodinâmica, vocês vão chegar lá. E o pessoal que vai fazer geração de vapor também vai chegar lá. Mas aqui é simplesmente para entender essa dinâmica, tá, da mecânica aos fluidos, desses elementos que a gente consegue trabalhar industrialmente falando, tá bom? E na parte compressível, tá, a gente teria, por exemplo, esse gás. E veja bem, essa água, tá, essa água que lá na bomba estava entrando uma pressão atmosférica, tá, estava entrando uma pressão atmosférica, e que essa água está a uma temperatura específica. Quando entra na caldeira, a minha temperatura ainda pode ser temperatura ambiente, só que a minha pressão já não é a mesma atmosférica. Eu posso estar pensando de uma compressão em torno de 10, 15, 20, ou até menos, ou até mais megapascais. Para quê? Para que assim eu consiga, tá? Eu consiga gerar um vapor superaquecido, tá? A uma temperatura maior, em torno de 600, 700, mais ou menos essa temperatura, tá? Então, pensem comigo, a gente está trabalhando a 550, tá? Graus Celsius. Então, a gente tem vapor aquecido a essa temperatura, tá? E a minha pressão ainda vai continuar igual, porque a minha caldeira, o intuito dela é simplesmente fazer a transferência ou a troca de calor, tá bom? Tendo isso, a gente vê que essa água, que era um fluido, ou que estava incompressível, que não estava comprimido, se tornou um fluido compressível. Então, sim, a minha água é um fluido compressível. E vocês também conseguem ver isso nos extintores de água, tá bom? Então, sim, a gente consegue botar uma pressão nela e a gente vai ter um fluido com essas características, certo? Ficou claro? Ficou claro? Sim, teacher. Beleza. E a partir daí, pessoal, a partir daí, quando a gente pula
Para fluidos viscosos, mesmo fluidos não viscosos conseguem ter esse tipo de movimentação que a gente vai conseguir entender um pouco melhor. O que significa isso? Isso aqui se denominan regimes, tá? Se denominan regime. O que seria isso? Seria um regime laminar, seria um regime turbulento, tá bom? O que significa isso? Quando tenho o meu fluido e eu estou transportando ele em função daquilo que eu precise, tá? Em função daquilo que eu precise, em função dos solutos que eu tenha e muito mais ainda em função das minhas tubulações, eu posso gerar uma turbulência no meu material. O que significa gerar uma turbulência? Eu não sei se vocês, se já aconteceu com vocês, mas é muito comum, às vezes, quando você está transportando fluidos, quando a gente está transportando fluidos muito quentes, tá? Em função dessa vibração das minhas moléculas, tá? E a gente tem uma tubulação muito comprida e fina, tá? E fina, que ela não esteja revestida e que ela simplesmente esteja exposta, vocês conseguem ver. E também, em função da pressão, ela começa a vibrar, tá? Ela pode começar a vibrar. Então, o regime dela não é mais um regime laminar. Lá dentro a gente está tendo um regime turbulento, seja por pressão, tá? Ou também seja por temperatura. Então a gente precisa analisar esses elementos, tá? E a partir daí, tá? A gente pode analisar isso como se fosse uma parte interna ou se fosse um fator externo que estaria inferindo nesse meu material, nesse meu elemento, tá bom? Então, a gente precisa analisar esses elementos. A gente consegue fazer isso? Sim. Precisamos analisar isso? Sim. É extremamente importante para a gente. Por quê? Porque vocês acham que seria extremamente importante para a gente determinar se esse ou se um elemento seria se um regime seria importante para a gente analisar e por que seria importante para a gente analisar esses elementos. Por que vocês acham que isso seria interessante? Por que vocês acham que isso seria interessante para a gente? Por que vocês acham que isso seria interessante para a gente? Porque vocês, engenheiros mecânicos que estão lá trabalhando na usina, numa caldeira, tá? Precisam analisar esses elementos. Por quê? Se não explode tudo, professor. Se não explode tudo, gostei. Para proteger a sua caldeira, Proteger a caldeira, isso é interessante, isso eu gostei. Proteger a caldeira, isso eu gostei. Proteger a caldeira. Como é que eu vou proteger uma caldeira? Aí eu fiquei na dúvida. Eu gostei desse elemento. Vamos analisar a caldeira que eu gostei. Porque eu preciso proteger a caldeira. Bom, se a gente não proteger a caldeira, ela vai explodir, vai acabar com a empresa, né? Vai acabar com tudo. Mas por quê? É o que eu quero saber. Como é que a gente consegue proteger? Como é que a gente faz isso? Por que a gente faria isso? para evitar o desperdício, professor, de material na própria empresa mesmo em si, que ela venha ter prejuízo com o reparo dessas tubulação e da própria manutenção dela em si. Beleza, não, gostei. O que você fala está certo, mas esqueça toda essa parte. Esqueça toda essa parte. Eu só quero trabalhar e pensar na parte dos fluidos, tá? Esqueça toda essa parte. Só pensa nos fluidos. Pensa num regime laminar e um regime turbulento, tá? Eu já vou explicar um pouquinho essa parte melhor do regime laminar e turbulento. Professor, Aliás, pode proteger a falar. caldeira seria, se por acaso não manter a certa temperatura dela, faz com que os fluidos não fluam? Ou não chegam ao ponto de A ao B com o tempo necessário?
sim e não. É tipo assim, você não pode deixar uma caldeira sem água, assim, não é uma bomba. Você não pode deixar a caldeira com excesso de água, porque também se torna Sim, mas eu falo na perigoso. questão de equalizar a temperatura, manter a temperatura, né? Para que flua normalmente. Sim, só que eu estava pensando em uma outra coisa. Então, beleza, deixa eu explicar um pouco melhor para vocês esses elementos, para a gente conseguir atingir aquilo que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. Mecânica dos fluidos, tá? Elemento viscoso, não viscoso, tá? Então vamos lá. Mecânica dos fluidos, certo? Um elemento não viscoso, gases compressíveis, líquidos compressíveis, tá? Compressíveis, e dependendo do processo, vai ser incompressível ou compressível. E quando a gente trabalha com elementos viscosos, tá? Só que esses elementos, que são dois regimes, laminar e turbulento, a gente usa, tá? E que também se aplica nos dois tipos de fluidos, tá? Acontece no ar? Acontece. Como que eu vou chegar lá num regime turbulento? Já vou explicar para vocês. Um regime laminar, já vou explicar para vocês. Isso pode acontecer em função de variáveis que estão ou que são de uma parte externa, como também de uma parte interna. Beleza? Então, até aqui, ficou claro essas partes? Ficou claro para a gente pular para nossos regimes? Sim, essa parte sim. Então, beleza. Já que ficou claro esse elemento aqui, a gente consegue pular para os escoamentos, tá? Os regimes. Que são os regimes? Que são os escoamentos? Então, veja aqui comigo. A gente, nessa tubulação, a gente tem o deslocamento de um fluido, tá? Esse fluido, ele está entrando nessa tubulação a uma pressão, a uma temperatura específica, certo? E aí ele vai ter uma velocidade de transporte específica, certo? Legal. Quando eu tenho isso aqui, quando eu tenho esse deslocamento, quando eu tenho esses elementos, tá? Quando eu tenho esses elementos, que significa? Significa que eu posso ter camadas do meu fluido, camadas do meu fluido. Vocês, por um acaso, vocês já tiveram ou têm alguma torneira em casa que vocês abrem, tá? Vocês abrem na torneira e o fluido que sai, a água que sai, ela gera um fluido totalmente bonito, tá? O que é bonito? Totalmente cilíndrico, não há perturbações, não há movimentações e você consegue ver através dele. Sim ou não? Ou vocês já tiveram essa experiência? Fala por pressão, dela se manter constante, sem falha. Isso já aconteceu? Vocês já viram isso? Um fluido Sim, tendo uma Como pressão. exemplo, a mangueira de jardim, por exemplo, professor? Uma mangueira de jardim que simplesmente você abre a torneira e quando depois de um tempo você vê que ela sai bonita, o fluido que está saindo, ele não apresenta falha, ele não apresenta alguma mudança e o jeito você consegue ver através dela. Sim, dependendo da pressão, você consegue ver. Como fala Carlos aqui, se você abre pouco a torneira, isso acontece, sim ou não? Se você Perfeito. abre pouco, isso acontece. Quando você abre mais a torneira, o que acontece? A quantidade de fluido que começa a entrar, certo? Ou que começa a sair, nesse caso da tubulação, ele apresenta uma relação mássica maior. Sim ou não? Se no começo você abriu pouco, a gente poderia estar pensando, estou tendo 1 litro por minuto. Quando você abre mais ela, você consegue atingir um fluxo máximo de, por exemplo, 5 litros por minuto. Quando você faz isso,
você aumenta o fluxo máximo. Se você tem uma tubulação menor, certo? O diâmetro é menor, ou mesmo quando a gente analisa com o mesmo diâmetro, tá? E você tem um fluxo máximo maior, o regime não é mais laminar. Você não tem mais essas camadas bem definidas. Quando você não tem mais essas camadas bem definidas, tá? Você entra em um regime turbulento. A gente entra num regime turbulento. Que significa entrar num regime turbulento? Você aplica uma força, tá? Na qual a sua molécula ela não vai conseguir permanecer nessa mesma linha de força, tá? Ela, em função dessa força que está sendo aplicada, umas vão começar a chocar com as outras, tá? Quando elas começam a chocar umas às outras, a movimentação delas, dessa movimentação molecular, começa a variar. Quando varia, você vê, você consegue enxergar que você não tem mais um regime laminar. Então, aqui a gente trabalha com um regime laminar, aqui a gente trabalha com um regime turbulento. Isso acontece nessas torneiras, por exemplo, que você abre bastante e você já começa a ver que a água já não sai totalmente transparente e já começa a ver que ela fica um pouco branca, tá? Algumas torneiras, sim, antes de que vocês falem, sim, tem aqueles filtros, tá? Que seria precisamente para isso. Precisamente seria para quê? Para você romper essas camadas, você romper esse regime laminar, formar um regime turbulento, para quê? Dar aquela sensação de que você está usando, tá? Uma quantidade de água maior. Isso nessas torneiras mais novas, que seriam para diminuir o consumo de água. Seria para isso, você pega a sua água, transforma ela num regime turbulento, tá? E ela vai te dar uma sensação de que você está se enxaguar, que você está limpando sua mão com uma quantidade de água maior. Porque você não vai ter, por exemplo, aqui você iria ter 5, exemplo entre aspas, tá? 5 moléculas de água passando por uma área específica menor. Aqui você iria ter as mesmas 5 moléculas, só que essas moléculas vão atingir áreas diferentes. E a sua sensação é diferente. Deu para entender essa parte aí? Eu sim. Ô, professor, Oi. o laminar, então, seria o fluxo mais sem pressão e o turbulento com pressão? Não, seria um fluido no qual não apresenta turbulências, não apresentaria movimentações bruscas do meio material. Ele pode ter uma pressão expressiva, só que, veja comigo, por exemplo, vamos lá. Na minha caldeira, tá? Na minha caldeira, eu tenho uma linha, tá? Eu tenho uma linha de fluxo de água, certo? Eu tenho a minha caldeira aqui, tá? E aqui está entrando água, certo? A água está entrando aqui. Por aqui está... deixa eu fazer bonitinho. Vai ser diferente. Deixa eu fazer diferente aqui. Tá. Eu tenho, tá? Por exemplo, na minha caldeira está entrando água, certo? Está entrando combustível no meu processo e está saindo vapor superaquecido, certo? Esse aqui é o meu processo, certo? Aqui está entrando água a 35, veja bem, a 35, a 30 graus Celsius. Só que ele está entrando a uma pressão de 15 megapascais. 15 megapascais. A minha tubulação apresenta um diâmetro específico, certo? Só que a minha bomba que está gerando
esse fluido a essa, gerando fluido não, está transportando o meu fluido a essa pressão, tá? Eu posso chegar a pensar que em função da distância da minha tubulação, tá? Em função também da velocidade como esteja sendo deslocada, eu posso ter sim um fluido laminar, um fluido com um regime laminar nessa região aqui, tá? Eu posso chegar a pensar isso sim, tá? Eu posso chegar a pensar isso sim. Então se torna um pouco mais ambíguo a gente pensar que seria simplesmente em função da pressão, tá? Agora, o fluido bem na saída da bomba, sim, pode apresentar um regime turbulento, sim, pode chegar a apresentar um regime turbulento. Só que o que acontece? Será que esse regime turbulento vai se manter ao longo da minha tubulação até entrar na minha caldeira? Então, aí a gente já tem que começar a pensar esses elementos. Agora, quando o meu fluido entra na caldeira, tá? Que acontece com ele? A minha temperatura começa a ser elevada, tá? Porque há um consumo de combustível, o combustível tem um poder calórico específico, há uma transferência de calor do combustível que está sendo queimado para a minha água, só que a minha pressão vai ser mantida. Opa, o que significa isso? Agora eu te pergunto, por que a caldeira é perigosa? A caldeira é perigosa não só pela pressão que ela gera aqui, em função, não só pela pressão da água que está entrando, também pela temperatura. Então, veja bem, se você tem água entrando a 15 megapascais, por exemplo, você fala, legal, se a tubulação explodir, sim, vai sair água a essa pressão, sim, vai ser perigoso, sim, mas é água normal, tá? Agora, quando quando há problemas de caldeiras, o maior problema também é a temperatura do vapor. A gente está pensando em vapores em torno de 500, 600, 700 graus, dependendo o processo, tá? Dependendo do tipo de caldeira que a gente esteja trabalhando. Então, sim, é importante a gente ter presente esses elementos. Agora eu te pergunto, se a gente pensa que estamos trabalhando com um fluido que entra a uma pressão específica, certo? Legal. Num regime laminar, bem na parte da saída do meu fluido, eu posso pensar, escuta, eu posso pensar que há uma pequeníssima expansão. Pequeníssima expansão, porque aqui começa a ter mudanças de temperatura. Agora, ao longo da minha caldeira, que acontece? Há sim expansão molecular do meu elemento. A expansão molecular do meu elemento, ou seja, a minha água vai começar a ter um processo de expansão, tá? Só que qual que é o ponto? A minha pressão aqui, ela pode aumentar um pouco, sim, ela pode aumentar devido à energia, tá? Então, a partir daqui, certo? Eu posso ter, como tenho vapor superaquecido, o meu fluido dificilmente vai ser laminar. Eu não consigo determinar as minhas camadas de vapor superaquecido. Eu vou ter só um regime turbulento que está saindo daqui da minha caldeira, porque meu fluido, tá? Além de ser de estar aquecido, que não seria simplesmente aquecido, seria super aquecido, tá? A temperatura é em torno de 600 graus e a gente estaria trabalhando com um fluido, tá? Em regime turbulento. Ficou claro essa explicação aí para vocês? Sim, professor. Beleza, então qual que é o ponto das minhas tubulações? Eu preciso analisar, tá? Eu preciso ver se em função dessa pressão que eu estou aplicando, se em função dessa temperatura ou esse agente externo, ela vai começar a vibrar, tá? Se vibrando ou se ela começa a vibrar é porque eu já não tenho mais um regime laminar,
na minha tubulação. Eu tenho um regime, tá, turbulento. Então, sim, a gente precisa começar a analisar esse tipo de elementos, tá? E analisando esse tipo de elementos, a gente entra nesses dois nesses dois regimes, tá? De escoamento, que seria laminar e turbulento. Como é que a gente analisa isso? A gente analisa a partir de uma equação, tá? Que se chama equação de Reynolds, tá? A gente precisa entender essa equação e a partir daí vocês conseguem calcular o número de Reynolds, ele é adimensional, e se ele estiver na faixa, numa faixa específica, vocês conseguem falar se o regime é laminar ou se o regime é turbulento. E isso é em função de quê? Da minha pressão, da minha temperatura, da minha viscosidade, certo? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí a gente entra nessa parte do escoamento incompressível ou compressível. O que significa isso? Quando a gente tem um escoamento incompressível, o que significa? Que as minhas variações, ou a variação na densidade do fluido é desprezível. O que significa isso? Que significa isso? Significa, por exemplo, pensem de novo no nosso quarto que temos um ventilador. Eu não estou comprimindo, eu não estou fazendo uma compressão do meu fluido. Eu estou fazendo um deslocamento, tá, do meu fluido em função da frequência rotacional das pás do meu ventilador, certo? Agora, se eu fosse colocar ar comprimido, aí sim, eu estou tomando esse ar que está no ambiente, vamos pensar que seja simplesmente ar do ambiente, eu pego e eu comprimo ele a uma pressão determinada, tá? E eu coloco ele num lugar, num recipiente, tá? Nesse caso, um compressor, certo? Seja compressor, seja extintor, para quê? Para que aí eu consiga armazenar meu fluido, nesse caso ar, a essa pressão específica. E depois eu pegue ele e use ele da melhor forma possível, certo? Ficou claro, pessoal? Tá tranquilo até aí? Dúvidas? 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 Estão aí? Sim, não, por enquanto meu, tranquilo. Tranquilo, professor. Tá beleza. Por enquanto. Tranquilo. A tendência é melhorar. Fala assim é porque vem merda, né? Não, vem umas equações legais. Calma. Respira. Eu nunca vi um engenheiro que não gosta de números. Nunca. Não, professor, eu não falei que eu não gosto de número. Eu falei que tá. quando você fala assim que agora vai vir coisa boa, pode ver que vai complicar. Ah, vai complicar. Ah, quer ver? Só falta a risadinha agora. Dá aquela risadinha que você dá. É, essa risadinha mesmo. Não é Ué. conversa, não. Mas é aquela... São aquelas equações simples. São aquelas equações simples. Número, né? Oi? Eu disse que às vezes não é nem o gosto pelos números, é sim a necessidade de ter que gostar ali, né, professor? Não tem jeito, cara. Pelo amor de Deus, a gente é engenheiro. Se eu te falo, um engenheiro que não gosta de números, aí eles já acabaram, né? Pelo amor de Deus. Tudo bem que tem algumas áreas que a gente não estuda. Tem algumas áreas que ficam mais complexas, tá? Mas não gostar de números aí é demais. Se não gostar de número, tem que estudar direito, professor. Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas Até direito eu tem concordo. número. Até direito tem número. Então, Não que nem o nosso. Mas até direito tem número. Então. Poderia ser um pouco mais fácil esses cálculos, né? Facilitado. Ah, não dá. Não dá. Olha que a gente, vou ser bem sincero com você, a gente pega coisas bem tranquilas. Agora, por exemplo, cálculo 4, esses cálculos mais cabulosos, coisas assim, é uma coisa bem mais complexa. E assim, coisas que eu sei,
precisa pelo menos umas 2 horas para fazer o exercício, 2, 3 horas. E é um exercício que, tipo, são folhas e folhas e folhas você fazendo. Então, são coisas bem mais complicadas. Mas, por exemplo, no meu caso, contabilidade avançada, por exemplo, coisas assim, são coisas que eu não consigo entender muito bem. Agora, se, por exemplo, eu colocasse uma coisa mais de engenharia mesmo, a ver esses números aqui, as equações, até que me dou bem, entendeu? A gente se dá muito bem. Mas agora, essas coisas mais assim, sei lá, não consigo. Mas, enfim. Enfim, número é bem mais tranquilo. 1 mais 1 é 2 e pronto, acabou. Então, vamos lá. Nessa parte dos escoamentos, nessas partes dos escoamentos, tá? A gente volta nesse ponto aqui, que seria ver como ou qual seria essa camada limite, tá? Que seria uma camada limite. Seria essa camada na qual, vejam aqui e acompanhem comigo e tentem lembrar o exercício e aquilo que a gente já falou no começo. Eu tenho, tá, um fluido que está sendo comprimido, tá? Está sendo aplicada uma força específica e essa força, tá, faz que meu movimento, que essa força faz que meu fluido tenha o movimento, certo? Agora, quando a gente analisa, a gente tem uma placa fixa, tá? Nesse caso, tá? Pensem que a gente tem uma placa, a gente precisa locomover um fluido numa placa. Quando a gente faz isso, pessoal, de novo, a gente vai ter uma velocidade maior na minha superfície. Na minha placa, eu vou ter uma velocidade menor, tá? Que significa isso? Que significa isso? Que eu vou ter um maior atrito nessa região aqui. Só que ao longo do tempo, vejam que isso tende a se comportar igual, tende a voltar ao estado inicial. Por que isso acontece? Isso acontece devido a que nessas regiões aqui, tá? Essas regiões aqui, já temos material suficiente, quando a gente já trabalha isso por um tempo determinado, para que exista uma movimentação uniforme na minha altura, tá? Do fluido. Então, a gente precisa determinar e calcular essa camada limite para ver onde, tá? Onde seria esse ponto no qual as minhas velocidades tendem a ser iguais, tá bom? Então, vejam que aqui, por exemplo, ele tem uma tendência a zero, ele começa a aumentar, tá? E nessa região aqui, tá? Eu posso estimar que as minhas velocidades, o meu fluido inteiro está se locomovendo igual. Então, no primeiro exemplo que a gente trabalhou, a gente viu, tá? Que temos sim um atrito que precisamos romper ele. Mas aí, por quanto tempo a gente precisa romper ele? Será que eu preciso aplicar essa força, tá, inicial para romper, tá? Para romper esse atrito, tá? Em função de quê? Dessa tensão, desse salhamento para romper esse estado de repouso. Eu preciso aplicá-la ao longo da minha tubulação ou usando essa mesma força, essa mesma tensão que estou aplicando aqui, certo? Depois de um tempo, eu consigo analisar e ver que o meu fluido, tá? Em um ponto específico da minha tubulação, chame-se tubulação nesse caso, vai ter uma movimentação igual, ou com uma tendência igual, tá bom? Então, por exemplo, se a gente está tendo uma velocidade, por exemplo, é 10 metros por segundo, tá? Uma velocidade alta é 10 metros por segundo, a minha tendência é que depois de um ponto específico, a minha velocidade na camada superior seja igual à minha velocidade na camada inferior. Só que eu sei que chega um ponto, ou há um ponto inicial, no qual eu preciso aplicar uma força maior para conseguir atingir uma velocidade específica. Certo? Ficou claro essa parte aí?
Ficou claro essa parte aí? Sim, Então, professor. quando a gente fala nesses pontos, a gente começa a pensar numa coisa só: fluido ideal. O que seria um fluido ideal? O que seria um fluido perfeito? A minha explicação está aí, tá? Está aí no slide. O que eu posso pensar como um fluido perfeito? O que eu posso pensar como um fluido ideal? O que vocês acham? Nossa, Carlos, desculpa, você falou lá atrás, fluidos como óleo mais laminar que a água, essa seria a ideia. Deixa eu responder você, fluidos como óleo De uma e entender mais que laminar cada que a elemento tem um água. fluido ideal perfeito. O fluido ideal é produzido por uma grande quantidade Ah, de moléculas que não exercem entre si. Podemos dizer que a única interação que existe entre a molécula de fluido ideal são as colisões que ocorrem. Carlos, você perguntou que fluidos como óleo é mais laminar que a água, essa seria a ideia. E depende muito da pressão, como falou seu colega aqui, tá? Depende muito da pressão e da velocidade com que você está deslocando o seu material, tá? Então, por exemplo, o óleo apresenta uma viscosidade maior, tá? Ele apresenta uma viscosidade maior devido aos componentes, tá? Que temos no óleo, devido aos ácidos graxos que temos lá. Quando a gente pensa desses elementos aí, como é que a gente vai chegar a um ponto de falar que seria mais laminar ou não? A gente precisa calcular o número de Reynolds em função de uma temperatura e uma pressão específica. Quando a gente faz isso, a gente consegue ver, não, o óleo, por exemplo, está num regime turbulento. Não, a água está num regime laminar, ou vice-versa, tá? Isso vai estar em função desse número de reinos, que mais para frente a gente vai começar a entender e a calcular esse número para que vocês consigam visualizar isso de um jeito melhor, tá bom? Ficou claro? Sim, professor. Beleza. Estava respondendo aqui o Carlos, que ele fez uma pergunta aí, não tinha visto. E aí, o que é um fluido ideal? O que seria que a gente consiga entender como um fluido ideal? O que seria um fluido ideal? Professor, nesse exemplo do fluido ideal que o senhor pôs aí, eu posso imaginar que seria, por exemplo, uma diferença entre um fluido por gravidade e não por uma bomba? Sim, não. Porque por gravidade seria, no meu ver, assim, né? Seria do tipo aí colisão elástica, né? Sem pressão, sem força, não teria atrito entre as moléculas. No caso, Hum, o contrário, seria a bomba, aí sim teria atrito, né? Que seria as moléculas que não exercem entre si essa força de atração. sim e não. Sim e não. Que mais? Que mais? Mais alguém? Quando a gente pensa, trabalha com fluidos ideais, seria o comportamento do fluido, tá, em relação ao meu processo. Um fluido ideal seria um fluido no qual consiga transportá-lo, eu consiga levá-lo do ponto A ao ponto B, tá, com o menor esforço possível, tá, com o menor esforço possível, mas em função do meu processo. Desculpa, em função do meu processo. O que significa isso? Significa que se eu preciso levar, por exemplo, vamos fazer uma comparação. Eu preciso levar mel, tá? Eu preciso levar mel. Vamos fazer uma coisa muito pior. Eu preciso levar petróleo, tá? Eu preciso levar petróleo do ponto A ao ponto B, certo? Agora pensem comigo, eu preciso de umas condições específicas
eu preciso que a minha bomba seja A, B ou Z, eu preciso, XYZ, desculpa, XYZ, eu preciso que a minha tubulação apresente umas características específicas, de repente eu preciso, tá, que ele tenha uma temperatura específica. Agora, por exemplo, se eu preciso levar mel, tá, do ponto A ao ponto B, eu preciso uma bomba totalmente diferente. Por quê? As minhas viscosidades são altas? São, mas as viscosidades entre eles são totalmente diferentes. Tá? A viscosidade do meu petróleo, com certeza, vai ser um pouco maior que meu mel. Tá? O que significa isso? O que eu vou fazer? Como eu consigo fazer isso? Para onde que eu vou? Tá? Então, o meu fluido ideal, tá, seria em função do meu processo, tá? Então, por exemplo, a petroleira achou petróleo num lugar, só que esse petróleo apresenta umas concentrações diferentes. Em função das tubulações, da mecânica dos fluidos, tá? Seria um fluido ideal, porque você precisa gastar muito menos energia, tá, para transportá-lo. Só que esse fluido, esse petróleo apresenta deficiências. Não sei se isso acontece, mas estou chutando aqui. Não sei se isso acontece, mas, por exemplo, ele não tem o mesmo conteúdo de algum dos componentes, tá? A quantidade de gasolina que consegue ser extraída de lá é menor, tá? O ponto dele é menor, o ponto de explosão dele, tá? Da temperatura de explosão diferente, tá? O ponto dele, a explosão diferente. O que acontece? Aí, eu posso pensar que, sim, o meu fluido, o outro fluido é ideal. Por quê? Porque eu preciso gastar muito menos energia. Só que, no final, para um outro processo, esse fluido não seja ideal, tá? Então, basicamente, um fluido ideal para a gente seria um fluido no qual a gente aplique uma força, tá? Mas que essa força seja muito menor a normalmente usada, ou seja, eu consiga uma eficiência maior no meu processo. Então, isso aí significaria que eu consigo, aplicando a menor força possível, tá? A menor tensão possível, que seria a minha força por unidade diária, a menor eu consiga um deslocamento do meu material, nesse caso, do meu fluido, certo? Ficou claro até aí? Sim, professor. Então, pode ser água também, pode ser qualquer outro fluido, Sim, desde que atenda essas exigências que o senhor falou. sim. Só que assim, eu estou extrapolando, estou indo tipo para petróleo, eu posso usar leite e mel, eu posso usar outros elementos, simplesmente para a gente sair um pouquinho da rotina dos meus fluidos, tá? Eu posso pensar, por exemplo, álcool e água, tá? São similares? São. As viscosidades são similares? São. Mas em função de alguns pontos específicos, eles vão ser diferentes. Então, um dos dois se comporta como um fluido ideal, tá? E a partir desses elementos, dessas ideias aí, eita, a gente entra em que? Em uma parte que seria escoamento incompressível. Que seria isso? Que seria esses fluidos incompressíveis. E aqui entra aquele exemplo que eu já falei para vocês, que a gente já conversou. Por exemplo, gases, nesse caso ar, tá? Ar, que eu preciso, tá, aplicar uma força extremamente pequena, tá? Extremamente pequena, simplesmente para locomover ele. Exemplo, o ventilador. Eu simplesmente ligo o ventilador, as pás do meu ventilador vão começar a girar a uma frequência rotacional específica. Vamos pensar uma frequência, sei lá, 10, 100 revoluções por minuto, que seria a frequência rotacional dela. E aí, o que vai acontecer?
ele vai começar a locomover a massa de ar que eu tenho. Em função de como estejam as pás do meu ventilador, eu vou puxar meu ar de baixo para cima ou eu vou empurrar ele de cima para baixo, tá? Então, esses elementos são interessantes a gente entender, tá? É interessante a gente entender. Mas, nesse caso, o ar seria esse ar seria simplesmente de locomoção e ele não estaria entrando como um fluido compressível, estaria entrando como um fluido incompressível porque simplesmente estou fazendo uma movimentação dele. Agora, comprimir ele, tá? Quando eu faço ele, eu consigo comprimir ele, por exemplo, a 7 quilogramas por centímetros quadrados ou 686 quilopascais, tá? Ele passa de ser um fluido incompressível a ser um fluido compressível, tá? Então, sim, eu consigo fazer isso, eu consigo deslocar e um mesmo fluido em um ponto é incompressível, no outro é compressível, tá? Então, sim, a gente consegue fazer isso, sim, a gente consegue determinar esses elementos. Então, é totalmente importante a gente entender esses elementos, tá? Só que para a gente começar a entender esses elementos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente começa a entrar numa parte, tá? Que é muito mais legal. E a gente começa a ter as nossas primeiras equações, tá? A gente começa a ter e a trabalhar nas massas específicas. Que seria a nossa massa específica, que vocês conseguem lembrar como massa específica, que seria a quantidade de massa fluida por unidade de volume. O que seria isso? O que seria essa parte aqui? Que é isso? Que é isso? Que vocês conhecem? Que vocês lembram? Olha, acho que o senhor errou. Eu acho que o senhor errou. Senhor Carlos. Ah, agora está bonito. O peso igual ao massa dividido por volume. Oi? Essa fórmula é do peso é igual a massa dividido pelo volume? Peso é igual a massa dividido pelo volume? Não, isso não é peso. Peso seria massa vezes a gravidade, não é? Para a gente achar o peso, que seria a força, não é? Agora, isso aqui seria a densidade, massa dividido volume. Massa dividido volume é a nossa densidade, ou também conhecida, densidade também conhecida como massa específica. Massa específica, também conhecida como densidade, tá? Então, nas massas específicas mais conhecidas, temos a nossa densidade, que seria da água, 1.000 kg por metro cúbico. Olha, o etanol, 790 kg por metro cúbico. Ou seja que sim, há diferença neles. Sim, um precisaria muita menos energia para ser movimentar e um deles seria um fluido ideal, certo? A partir desses elementos a gente começa a entender. Tá me ouvindo? Sim. Ih, tô bugado aqui. Sim, professor. Eu acho que eu fiquei bugado. O vídeo está indo? Vocês estão vendo Não, a tela? tá bugado mesmo. Bugou a criança. Bugou a criança mesmo. Ixi, acabou a aula. Pronto, acabou, professor. Que é isso, moleque? Tá louco? Nossa, Professor, bloqueou tudo. tá bom, sexta-feira hoje, vamos descansar, o senhor tá com sono. Não, senhor. Menos. Menos e mais. Eita. Vocês estão vendo a tela, senhores?
Não, agora tá bugado agora. Até a imagem saiu fora. Travou, até a imagem saiu. Já é. Calma. Já vou. Fechou, né, professor? Nós somos bonzinhos, professor. Pode ficar tranquilo, viu? Fica na boa aí, sem problema, tá? Calma. Deixa eu terminar as últimas equações. Calma. Só mais uma slide, vai. Só mais uma slide. Pelo amor de Deus. Nem o note seu tá aguentando mais. Tanta equação, tá bom. Não é um notebook, sei lá o que foi. Gente do céu. É a temperatura por aí, professor. Gravidade aí. Não, com certeza a temperatura, pelo amor de Deus. Nossa, tá muito quente, hein? Enfim. Caraca. Diz que nem começou o verão bravo. Pegou o outro slide, tá, professor? Oi? O outro slide entrou. O outro mudou o slide? Mudou o slide, tá? U agora não é U, esse é um É solzinho. volume específico. Então, beleza. Deixa eu terminar aqui, mesmo que eu esteja bugado. Não é U isso daí não, pô. É um anzol. Então, beleza. Deixa eu terminar aqui, pessoal. Deixa eu terminar aqui, pelo amor de Deus. Para que não fique vaga essa parte aí, tá? E depois essa parte das equações eu monto depois, tá bom? Carlos, como é específica, seria somente o volume preenchido com material sim. Seria simplesmente aquilo que a gente está estudando, tá? Então, sim. Só que assim, em função das equações e do material que a gente estaria estudando, sim, a gente fala que seria específico. Para alguns casos, a gente fala que seria densidade, e para outros casos, a gente falaria que seria a massa específica. Tá bom? Mas basicamente é a mesma coisa, densidade e massa específica é o mesmo, tá bom? Quando a gente trabalha com volume específico, tá? O volume específico nada mais e nada menos seria o quê? Que seria isso aqui, o volume, por quê? Pela massa, tá? Pela massa. Então, basicamente, eu teria o quê? O meu volume específico vai ser 1 dividido o quê? A minha densidade. 1 dividido a densidade, ou 1 dividido a minha massa específica. Mas o que seria a minha massa específica? A minha massa específica seria nada mais e nada menos que a minha massa dividido o volume. Ou seja, o quê? Que eu posso pensar que seria igual. Meu volume específico seria que, quando a gente faz uma parte matemática aqui, que seria aquela lei, tá, de alternos internos, que a gente teria volume dividido pela massa, a gente teria o volume específico. Ou a gente fala que seria, ou a gente fala que o volume dividido a minha massa, tá? Ou eu posso usar essa expressão de 1 dividido a minha densidade, tá bom? Tá me ouvindo? Estão aí? Sim, professor, estamos vendo. Beleza. E aí temos para finalizar, e vocês podem ir lá beber todas, mas não enchem a cara. Vamos ter o peso específico. Que seria o peso específico? Seria a minha força dividido o quê? O volume, tá? Seria a razão entre o peso, tá? O peso, veja bem, peso, tá? Peso, que seria a força, em que? Em newtons, tá? Peso, força em newtons e o volume do meu fluido, o volume que a gente esteja trabalhando, tá bom? Então seria basicamente a força por unidade de volume, tá? Numa massa específica, beleza? Ficou claro, pessoal? Por enquanto, gente. Teoricamente. Beleza. Beleza. Então, já temos. Oi? Então já temos uma equação, a primeira equação a gente já tem, certo? Depois temos a segunda equação a gente tem.
tá? O peso específico seria simplesmente a razão, tá? Entre o peso e o volume, tá bom? E aí, a gente vai ter uma pressão. Na pressão, simplesmente, como vocês já sabem, seria a força, tá? Seria a força e a área na qual esteja sendo exercida para o elemento, tá? Nesse caso, a gente trabalha com Pascal, Megapascal, Pascal, Quilopascal, Megapascal. Vocês já entendem muito bem disso devido à resistência dos materiais. Então, pressão vocês já sabem muito bem, peso específico vocês já sabem muito bem, volume específico e massa específica, tá? E a partir daí a gente entra na equação do estado dos gases, tá? Equação do estado dos gases. Então, pessoal, eu vou deixar aqui, tá? Para a gente depois entrar com exercícios mais interessantes, tá bom? Pessoal, para a gente entender um pouco melhor essa parte de dinamismo e tudo mais, eu vou mandar agora mesmo, um artigo, tá? Para vocês fazerem um resumo, tá? Dessa parte dos fluidos, tá? Em Google mesmo. Para ser entregue no dia 18. Então, já estou anotando aqui, artigo, resumo, para entregar no dia 18, tá? Do 9. Beleza? Vocês têm 15 dias para fazer o resumo. Beleza? Estão aí? Beleza. Bugou, Então, professor. pessoal. Não vi, não. Que Oi? dia que é para entregar o artigo, professor? Dia 18 do 9. O resumo do artigo. Beleza? Beleza. Então, pessoal, vamos deixar aqui, tá? O negócio aqui está bugado, a minha imagem está congelada, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Pessoal, é isso aí. Depois a gente vê essa parte das equações, a gente entra com exercícios muito mais direcionados para a gente entender. Precisamos entrar com reinos para a gente entender também. Então, isso aqui, fiquem tranquilos que logo menos a gente vai começar com exercícios que são muito mais interessantes, muito mais legais, para a gente entender o funcionamento desses elementos todos. Tá bom? Perfeito. Beleza, pessoal. Então, muitíssimo obrigado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem lá no grupo. Eu já vou mandar o resumo, o artigo para vocês fazerem um resumo, tá bom? Pessoal, o artigo vai pro grupo do WhatsApp, vai mandar por onde? Vou mandar lá no grupo WhatsApp, pode ser? Ou vocês querem que Ok. coloque onde? No grupo do WhatsApp fica legal. Ok. Todo mundo está lá, não está? Todo mundo está lá. Boa noite, boa sexta a todo mundo e vamos embora. Então, pessoal, boa noite. Bom final de Boa noite. semana. Aproveite demais. Aproveite. Beleza? Boa noite para vocês. Tempo muito, viu? Boa noite. Abraço. Até mais. Boa noite. Beleza, Tchau. professor. Boa noite a todos. Um abraço.